Olá, seja bem-vindo a este canal. E hoje vamos falar dos momentos mais tristes e trágicos de Israel. É uma história de perda, de dor, de sofrimento e o principal é que a presença de Deus foi embora. Imagine essa cena. Uma mulher grávida recebe 3 notícias. Primeiro, seu sogro morreu. Segundo, seu marido foi morto em batalha. Terceiro, a Arca da Aliança de Deus foi capturada pelos inimigos de Israel. E o choque foi tão grande naquela mulher que ela começou a entrar em trabalho de parto. E quando ela estava morrendo, ela deu um nome ao seu filho que resume toda a tragédia. Icabode, que significa a glória de Deus se foi. E por que ela escolheu um nome tão triste? Porque para ela, perder a arca de Deus era perder tudo. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Sem a arca, Israel não tinha mais nada. E hoje, a pergunta que você precisa responder é: onde está a glória de Deus em minha vida? Será que a presença de Deus ainda está viva em mim ou ela se apagou? Antes de lermos os versículos principais, você precisa entender o que aconteceu naquele momento, naquela época. Israel estava em uma guerra contra os filisteus, que era os seus maiores inimigos. Na primeira batalha, Israel perdeu 4.000 soldados. Os líderes de Israel então tiveram uma ideia: vamos buscar a Arca da Aliança. Se levarmos ela para a guerra, com certeza vamos vencer. Mas havia um problema muito grave. O povo de Israel estava vivendo longe de Deus. Os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram corruptos e não respeitavam a Deus. Eles tratavam as coisas sagradas como se fossem comuns. O pai deles, Eli, era um líder religioso. Sabia de tudo isso, mas não fez nada para corrigir os seus filhos. Então o povo trouxe a arca para a guerra, pensando que era um amuleto, pensando que era um objeto mágico, pensando que ia trazer uma resposta, uma bênção imediata. Mas não queriam obedecer a Deus. Eles queriam o poder de Deus. Eles queriam vencer a guerra, mas não queriam um relacionamento com Deus. E qual foi o resultado disso? O resultado ainda foi pior. 30.000 soldados de Israel morreram. Ofni e Finéias foram mortos e o pior de tudo, a Arca da Aliança foi capturada pelos seus inimigos. E nesse contexto tão terrível, vamos ler agora 1 Samuel capítulo 4, no versículo 19 ao 22. Versículo 19, que diz assim: Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Então percebemos que a esposa aqui de Finéias estava no final da sua gravidez. E de repente chega 3 notícias para ela. Primeiro, que o seu sogro ele morreu, seu marido Finéias morreu e a arca de Deus foi capturada. Então, aquele choque foi tão grande que ela se encurvou e começou o seu trabalho de parto prematuro. E percebemos que a situação dela foi que havia as dores sobre ela. E não era apenas as dores de parto, mas a dor da perda, a dor do luto e a dor de saber que tudo estava perdido, porque a arca do Senhor
foi capturada. Então, quando percebemos que o pecado está sendo cometido, alimentado, sempre vai trazer consequências. Não apenas aqueles que cometem o pecado, mas todos que estão ao redor. Por quê? Porque Ofni e Finéias aqui, eles viveram em desobediência a Deus. E eles pensavam que o pecado deles não afetaria todo mundo. Mas o resultado foi que suas escolhas trouxeram um sofrimento terrível para suas famílias. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, seja qual for esse pecado, você precisa saber que isso não afeta só você, mas afeta todos ao seu redor. Para aquela mulher, foi afetado o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, todos ali ao seu redor foi afetado pela a consequência do pecado. Versículo 20. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Então, havia ali as mulheres que estavam ajudando essa mulher no trabalho de parto, e elas perceberam que essa mulher estava desfalecendo, estava morrendo. E ele tentou animar ela, dizendo: Olha, não temas, não tenha medo, você teve um menino. E a cultura daquela época, ter um homem, ter um menino, era de grande alegria, de grande comemoração. Por quê? Porque o homem era a garantia que continuaria a família e que cuidaria da mãe na sua velhice. Mas a reação ali daquela mãe, daquela mulher, foi que ela não respondeu e nem fez caso disso. Então percebemos que quando a presença de Deus se vai, nenhuma bênção espiritual nos preenche totalmente. Nenhuma bênção espiritual preenche o vazio. Então percebemos que aquela mulher acabou de ter um filho que deveria ser um motivo de alegria, de comemoração, mas ela se importou com a presença de Deus. Que para ela a presença de Deus era a maior alegria, era a maior comemoração. Mas naquele dia não foi. A presença de Deus, a Arca da Aliança, tinha ido embora. Talvez você pode ter dinheiro, mas se Deus não está presente, o seu coração continuará vazio. Você pode ter sucesso profissional, mas se a glória de Deus se foi, nada disso traz satisfação. Você pode ter conquistas e realizações, mas se você perdeu a presença de Deus, você perdeu o que realmente importa. Se hoje você tem tudo materialmente, mas sente um vazio por dentro, é porque você precisa preencher com a presença de Deus. Nada mais satisfaz, nada mais preenche, nada mais completa do que a presença de Deus. Versículo 21. E chamou ao menino Icabode. De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e de seu marido. Com últimas forças, antes de morrer, ela deu o nome ao bebê, Icabode. Esse nome aqui significa em hebraico, não a glória. A glória se foi, sem glória. É um dos nomes mais tristes da Bíblia. Normalmente, os pais escolhiam os nomes que expressavam a alegria, a esperança, a bênção de Deus sobre os bebês. Mas ela escolheu um nome que expressava a perda, a tragédia e a ausência da presença de Deus. Note aqui 3 coisas que ela menciona. A arca de Deus foi tomada, seu sogro morreu
e seu marido morreu. Mas veja a ênfase que ela está fazendo. Então, a ênfase dela maior foi que a arca de Deus foi levada, foi embora. Essa foi a maior ênfase daquela mulher. Para ela, perder a presença de Deus, a arca da aliança, significava que Israel tinha perdido. Israel não venceria mais. Sem a presença de Deus, Israel não era mais nada. Era apenas um povo derrotado, sem propósito e sem identidade e sem futuro. A maior tragédia que pode acontecer na vida não é perder as coisas, mas perder a presença de Deus. Hoje, eu preciso perguntar a você, o que mais você teme na vida? Você tem mais medo de perder dinheiro ou perder a presença de Deus? Você tem mais medo de perder o seu emprego ou de perder a comunhão com Deus? Você tem mais medo de perder o seu conforto ou de perder a glória de Deus na sua vida? Se você está vivendo de uma forma que pode perder a presença de Deus e isso não te assusta, você precisa reavaliar suas prioridades urgentemente. Pergunte-se hoje, a glória de Deus está em minha vida? Ou eu tenho vivido um cristianismo icabode? Um cristianismo sem glória, sem presença real de Deus? As suas prioridades revelam o que você realmente valoriza, ou apenas com aparências religiosas. Versículo 22. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Estas foram as últimas palavras antes de morrer aquela mulher. Ela repete a mesma coisa. A glória foi levada presa, pois a arca de Deus foi tomada. Mas por que ela repete? Porque isso era o que mais importava para ela. Não era apenas sobre suas perdas pessoais. Era sobre a perda coletiva de Israel. Era sobre o afastamento de Deus. A palavra levada presa nos mostra que a glória não apenas foi embora. Ela foi capturada, foi levada à força, foi aprisionada pelos inimigos. Você pode perder muitas coisas e sobreviver. Mas se você perder a presença de Deus, apagar a presença de Deus, você perdeu tudo. Pense bem. Você pode perder dinheiro e recuperar. Você pode perder saúde e Deus pode restaurar. Você pode perder oportunidades e outras virão. Você pode perder relacionamentos e reconstruir. Mas se você perder a presença de Deus, o que mais resta? Hoje, a pergunta mais importante que você precisa responder é: a glória de Deus está em minha vida? Ou eu tenho apenas símbolos religiosos sem realidade espiritual? Talvez você vá à igreja todo domingo, mas seu coração está longe de Deus. Leia a Bíblia, mas não obedece o que ela diz. Ora, mas suas orações são vazias, decoradas, sem conexão real com Deus. Participa de atividades religiosas na igreja, mas sua vida privada está cheia de pecados ocultos. Conhece doutrinas, versículos, teologia, mas não tem intimidade com Deus. O pecado não confessado, a desobediência constante, a hipocrisia religiosa, tudo isso afasta a presença de Deus. E quando ele se afasta, só resta o vazio, a derrota e a falta de propósito. E chegamos aqui à conclusão. A história Icabode é um alerta vermelho para todos nós. Aquele nome triste, sem glória, nos mostra o que acontece quando a presença de Deus é retirada de uma vida, de uma família, de uma igreja e de uma nação. A presença de Deus é uma das coisas mais importantes que você pode ter. Deus não pode ser manipulado por rituais religiosos. O pecado tem consequências devastadoras.
Aparências religiosas não substituem a santidade real, mas temos uma boa notícia. Deus é Deus de restauração. Embora essa história termine em tragédia, nos capítulos seguintes aqui vemos que Deus humilhou os inimigos, os deuses dos filisteus, pois a arca causou pragas terríveis entre os inimigos. A arca voltou para Israel. Samuel, que era um profeta naquela época, se tornou o melhor profeta fiel e nenhuma de suas palavras caíam por terra. E todo aquele cenário, Israel experimentou um grande avivamento. E a mensagem é clara: Deus é Deus de restauração. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a glória se foi, Deus pode trazer de volta a sua presença. Mas isso só acontece quando você e eu temos um arrependimento genuíno. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, pois eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você. E se você está afastado da presença de Deus, se arrepende, porque o Senhor Jesus quer que você volte. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.